Nos confins do deserto, onde a tradição é tão antiga quanto as dunas, dois povoados são unidos por um costume milenar: casamentos arranjados, onde noivos jamais veem o rosto de suas prometidas antes do altar. Esta é a história de Omar, um jovem sheik que anseia por desafiar o destino e quebrar as regras para ver sua noiva Zara antes do dia de seu casamento. Será que o amor pode florescer em meio a séculos de mistério e expectativas, ou o véu guardará um segredo que mudará tudo? Prepare-se para uma jornada de nervosismo, ansiedade e uma revelação que pode selar um amor inesquecível. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Nas vastas e douradas paisagens do Oriente Médio, onde o sol tecia tapeçarias de luz sobre as dunas, existiam dois povoados, o do norte e o do sul, unidos por uma antiga e inquebrável tradição. Há gerações, o destino de seus filhos era selado em casamentos arranjados, onde o rosto da noiva permanecia um mistério, oculto sob um véu até o momento final da união. Esse costume, nascido da necessidade de proteger a honra das famílias e evitar arrependimentos indesejados, era a pedra angular de sua sociedade. A milhares de quilômetros de distância, as pessoas mal podiam imaginar a força desses laços. No povoado do norte, vivia o jovem Omar, filho do Sheik Farid. No sul, sob a tutela do Sheik Malik, crescia a bela Zara. Desde a infância, seus destinos foram entrelaçados. Prometidos um ao outro, eles se tornariam a ponte que uniria ainda mais as duas poderosas famílias. Mas Omar, com seu coração inquieto e uma mente que questionava os séculos, sentia um temor crescente. Ele ansiava por ver Zara, por conhecê-la antes que o véu fosse erguido e seu futuro selado. O medo de que seus olhos não encontrassem a beleza que seu coração já idealizava, ou de que não houvesse conexão entre eles, o consumia. Ele tentou, com argumentos e súplicas, convencer seu pai a quebrar o protocolo, a permitir um vislumbre, um breve encontro. Mas o Sheik Farid, guardião das antigas leis, foi inflexível. Omar, a tradição é a honra de nosso povo, disse ele, sua voz firme como as montanhas ao redor. Tenha fé no destino e na sabedoria de nossos ancestrais. A verdadeira beleza não está apenas nos olhos. Resignado, mas com o coração ainda agitado pela dúvida, Omar esperou. O dia do casamento de Zara, seu 18º aniversário, se aproximava rapidamente, trazendo consigo a promessa de um futuro incerto e a revelação de um rosto que ele só poderia imaginar em seus sonhos mais profundos. O suspense era palpável no ar, como a brisa antes de uma tempestade no deserto, e a expectativa sobre o grande dia pairava sobre ambos os povoados. O dia do casamento, que era também o 18º aniversário de Zara, finalmente raiou, trazendo consigo uma mistura de excitação e nervosismo para ambos os povoados. No povoado do norte, os preparativos para a grande caravana que levaria Omar e sua comitiva ao sul estavam a todo vapor. No palácio do Sheik Farid, Omar vestia-se com trajes luxuosos, bordados a ouro, enquanto sua mente divagava. Cada dobra do tecido parecia apertar seu coração, não de medo do desconhecido, mas de uma ansiedade quase palpável. Ele caminhava pelos corredores, os passos firmes, mas a alma em turbilhão. Imaginava Zara, seus olhos, seu sorriso. Seria ela tímida? Ou teria o mesmo espírito audacioso que ele sentia dentro de si? A falta de um vislumbre, de uma simples palavra antes do grande momento, pesava como uma nuvem sobre ele. Enquanto isso, no povoado do sul, Zara era preparada pelas mulheres de sua família. Seus cabelos negros, como a noite, eram trançados e adornados com joias, e o perfume de jasmim e rosas inundava o ar. Ela sentia a pressão da tradição sobre seus ombros, mas, ao contrário de Omar, seu coração estava preenchido por uma calma serena, quase uma curiosidade mística. Desde criança, ela sabia o seu destino, e a fé em seu povo e nas estrelas guiava seus sentimentos.
O véu ricamente bordado seria seu escudo e seu segredo até o momento certo. Suas damas de honra tentavam acalmá-la, mas Zara apenas sorria. Que os deuses unam o que deve ser unido, ela sussurrava, olhando para o reflexo em seu espelho de prata. A atmosfera em ambos os palácios era de festa, com música suave e o burburinho de vozes animadas. Mas no centro de tudo, Omar e Zara carregavam o peso de suas próprias expectativas. A tensão era um fio invisível que os conectava, crescendo a cada minuto que se aproximavam do encontro de seus destinos. A grande caravana do norte finalmente chegou ao povoado do sul. O Sheikh Farid, pai de Omar, foi recebido com todas as honras pelo Sheikh Malik. A praça principal estava adornada com tapeçarias vibrantes e lanternas cintilantes, exalando o doce aroma de incenso e especiarias. A melodia de flautas e tambores preenchia o ar, anunciando a grandiosidade do evento. Omar, em meio à multidão que o observava com curiosidade e admiração, sentia o coração bater forte contra as costelas. Seus olhos varriam o horizonte em busca de qualquer sinal dela, de sua presença. A ansiedade corroía cada fibra de seu ser, uma mistura de esperança e medo. Ele foi conduzido ao centro da celebração, onde um suntuoso dossel esperava pelos noivos. Minutos depois, um silêncio reverente tomou conta da praça. As portas do palácio se abriram e Zara surgiu escoltada por suas damas de honra. Ela vestia um tobe branco, ricamente bordado, e seu rosto estava completamente coberto por um véu de seda amarelo, adornado com pérolas e fios de ouro. Omar sentiu um arrepio. Ela era uma visão etérea, um sonho em movimento, e a promessa de seu futuro estava ali, misteriosamente velada. À medida que ela se aproximava, seus olhares se cruzaram, ou pelo menos os de Omar tentaram. Por trás do véu, ele podia sentir a presença de Zara, a calma que emanava dela, contrastando com sua própria tempestade interior. Os dois se sentaram lado a lado sob o dossel, próximos o suficiente para sentir o calor um do outro, mas ainda separados pelo véu e pela tradição. A cerimônia começou com as orações e bênçãos dos anciãos, e cada palavra parecia ecoar a imensidão da decisão que estavam prestes a tomar. Omar desejava desesperadamente uma fenda no véu, um vislumbre, mas a tradição era inquebrável, e ele sabia que teria de esperar pelo momento derradeiro. Enquanto a cerimônia prosseguia, o ar estava carregado de uma tensão quase elétrica. Omar, ao lado de Zara, sentia o pulso martelar nas têmporas. Ele tentava controlar o nervosismo, as mãos fechadas sobre os joelhos, enquanto as vozes dos ímãs recitavam os versos sagrados. Seu olhar estava fixo no véu que cobria o rosto de Zara. Ele podia sentir o calor de sua presença, o aroma suave de seu perfume, e uma infinidade de perguntas sem resposta girava em sua mente. Seria ela feliz? Ele seria capaz de fazê-la feliz? Percebendo a agitação de Omar, Zara, por trás do véu, moveu-se ligeiramente. Sua mão enluvada tocou a dele, um toque leve, quase imperceptível, mas que enviou um choque através do corpo de Omar. Um calafrio percorreu sua espinha e ele se surpreendeu com a delicadeza do gesto. Foi um convite silencioso, uma ponte construída sem palavras. Sheikh Omar, a voz suave de Zara soou, abafada pelo tecido. Seu coração está agitado. Omar ficou momentaneamente sem fala. Ele não esperava que ela falasse, e menos ainda que percebesse seu tormento interior. E o seu, Sheikh Zara? Ele respondeu, sua voz um pouco rouca, mas com um toque de curiosidade renovada. Sereno como o oásis em meio à tempestade, ela replicou, e Omar percebeu um sorriso delicado por trás do véu em sua voz. A fé me guia, e a curiosidade de saber quem está ao meu lado. Aquelas poucas palavras foram um bálsamo para a alma de Omar. A voz dela era melodiosa, e as palavras revelavam uma inteligência e uma serenidade que ele não esperava. A conversa, apesar de breve e velada, acalmou um pouco a tempestade em seu peito. A cerimônia se aproximava do fim, e o momento da revelação estava iminente. O véu ainda os separava,
mas as palavras tinham construído uma conexão que transcendia a visão. O momento que Omar tanto temia e, ao mesmo tempo, ansiava, finalmente chegou. As orações foram concluídas, e as vozes dos sheiks, Farid e Malik, ecoaram pela praça, proclamando a união de Omar e Zara como marido e mulher. Um murmúrio de alegria e alívio percorreu a multidão. O tempo parecia parar. Omar sentiu o coração saltar no peito. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele as estendia, seguindo o costume ancestral. A tradição determinava que o noivo seria quem levantaria o véu. Seus dedos roçaram o tecido sedoso, um toque leve que marcava o limiar entre o desconhecido e a revelação. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e então, com um movimento lento e deliberado, ergueu o véu que cobria o rosto de sua noiva. O tempo parou. Lá estava ela, Zara. Seus olhos, de um castanho profundo como as noites do deserto, brilhavam com uma mistura de curiosidade e uma doçura estonteante. Seus lábios, cheios e desenhados, esboçavam um sorriso tímido que mal se conteve. A pele, suave como pétalas de rosa, emoldurava um rosto de beleza clássica, com traços delicados e uma simetria perfeita. Omar sentiu um choque elétrico percorrer todo o seu corpo. O medo, a ansiedade, todas as suas dúvidas se dissiparam como miragens no deserto. Ele estava instantaneamente e irremediavelmente apaixonado. Não era apenas a beleza física que o cativou, mas a serenidade e a inteligência que emanavam de seu olhar, que já haviam se revelado em suas palavras veladas. Uma onda de alívio e pura alegria o inundou. Ele não apenas a achava atraente, ele a achava a mulher mais deslumbrante que já havia visto. E o que era mais importante, ele sentiu uma conexão profunda, um reconhecimento da alma. A praça irrompeu em aplausos e vivas. As famílias, os sheiks, todos testemunharam o momento mágico. Omar, sem hesitação, inclinou-se e beijou os lábios de Zara com uma paixão avassaladora, um beijo que selou não apenas um casamento arranjado, mas o início de uma verdadeira história de amor. Ela correspondeu ao beijo, um doce e terno consentimento. Os recém-casados se levantaram, as mãos dadas, os olhos fixos um no outro, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. O véu que antes os separava, agora jazia gentilmente em seus braços, um símbolo da tradição cumprida e de um novo capítulo que se iniciava. Após a cerimônia e a emocionante revelação, Omar e Zara, agora marido e mulher, partiram para sua lua de mel, uma jornada que os levaria a um oásis particular, escondido entre as dunas douradas e palmeiras exuberantes. Longe dos olhares curiosos dos povoados, eles teriam a privacidade para, finalmente, se conhecerem de verdade. O ar da noite no deserto, fresco e perfumado, embalava a caravana enquanto as estrelas, como diamantes espalhados sobre um manto de veludo, iluminavam o caminho. Ao chegarem ao oásis, um paraíso particular os esperava. Uma tenda luxuosa, com sedas esvoaçantes e almofadas macias, convidava ao descanso e à intimidade. Omar, com o coração ainda transbordando daquele primeiro vislumbre, olhava para Zara com um fascínio renovado. Cada traço do seu rosto, cada movimento, era uma nova descoberta. A beleza dela não se resumia ao que ele havia imaginado. Era algo mais profundo, que irradiava de sua alma serena. Eles conversaram por horas, sentados um ao lado do outro, sob o manto estrelado. Zara, antes a imagem da calma, revelou um senso de humor sutil e uma inteligência aguçada que encantaram Omar ainda mais. Ele, por sua vez, compartilhou seus sonhos e suas inquietações sobre o futuro, e ela o ouviu com uma empatia genuína. Aquele véu que os separara por tanto tempo, agora parecia ter amplificado a profundidade de sua conexão, tornando a descoberta um presente ainda mais precioso. Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol pintando o deserto de tons vibrantes, Omar e Zara se sentiram como se tivessem se conhecido por uma vida inteira. A tradição, que antes parecia um fardo, mostrou-se um catalisador para uma união ainda mais forte, construída sobre a surpresa,
o respeito e, acima de tudo, um amor que floresceu de forma inesperada e avassaladora. A história de Omar e Zara se tornou uma lenda, um testamento de que o amor verdadeiro pode, sim, surgir de onde menos se espera e que a beleza de uma alma é a mais cativante de todas as revelações.